procure a sua Bíblia. Vamos abrir juntos no livro de Ageu. Livro de Ageu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trago uma palavra da parte de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Livro de Ageu. Antigo Testamento, profetas menores. Aleluia. Se você tiver dificuldade de encontrar o livro de Ageu, é só você achar Mateus, e aí você volta algumas páginas, você vai encontrar Malaquias, Zacarias, e aí sim você vai encontrar Ageu. Ageu, capítulo 1. Tendo encontrado, se possível, fique sobre os seus pés. Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler o texto a partir do verso 1, que diz assim: a palavra do Senhor. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, verso 2: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Somente até aqui. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, fala conosco nesta palavra, Senhor. Esta é a tua palavra e o nosso coração tem sede dela, Pai. Portanto, ó Deus, vem saciar a nossa sede hoje. Enche-nos com o poder dessas verdades contidas nas Sagradas Escrituras e fala com cada um de nós nessa noite. Esta é a nossa oração e nós oramos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Assenta-se dando glória a Deus. Mantém sua Bíblia aberta em Ageu, capítulo 1. O título desta mensagem é: considerai os vossos caminhos. Você pode repetir para registrar? Considerai os vossos caminhos. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Considere o seu caminho. A outra pessoa ficou desguarnecida. Diga para ela: considere o seu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Querida igreja, o ano é 520 antes de Cristo, onde acontece esse episódio que nós acabamos de ler no livro de Ageu. Aliás, este ano é o ano em que Deus levanta Ageu como profeta sobre Judá, sobre o Israel. E Deus levanta Ageu num período em que o povo havia sido liberado da Babilônia. Eles haviam cumprido 70 anos de cativeiro na Babilônia, e esse povo havia sido liberado e havia retornado para Jerusalém. E eles encontraram Jerusalém
bem desolada, porque 70 anos antes a Babilônia sitiou Jerusalém e destruiu seus muros, destruiu o templo e levou de Jerusalém o melhor que tinha ali, o melhor do povo, o melhor das riquezas, deixou as mulheres grávidas, deixou os idosos, deixou aqueles que não podiam servir a Babilônia. E a Jerusalém ficou toda desolada, com um pequeno público de moradores que não tinham condições de fazer nada pela desolação daquela cidade. Mas 70 anos passou e agora esse povo retornou para Jerusalém. E nesse período, antes de 520, aliás, 16 anos antes, que aí você vai ter que fazer a matemática inversa, você vai ter que colocar 16 anos, então vai ser no ano 535, 536 aproximadamente, antes de Cristo, porque a contagem é ao contrário. Nesse período chegou uma massa de homens vinda de Babilônia, e eles encontraram então toda a cidade em ruínas e começaram então a construir, ou melhor, a reconstruir Jerusalém. Chegaram a trabalhar no alicerce do templo, repito, alicerce do templo, mas houve um levante, e aí parou a obra do alicerce do templo, e eles então dedicaram suas forças e o seu tempo nas construções de suas casas. Foi então quando Deus levantou Ageu para falar com aquele povo. Afinal, já havia passado 16 anos que eles estavam em Jerusalém e o templo ainda não estava edificado. 16 anos o templo em ruínas, e o templo em ruínas significa que não tem culto, significa que não tem sacrifício, significa que não tem adoração, significa que não tem os rituais litúrgicos que aquele povo costumava fazer para o Senhor. Quem até aqui está entendendo essa mensagem, diga amém. Então levantou-se Ageu, Deus trouxe Ageu como profeta para aquele povo. E aí no verso primeiro que nós lemos, nós vimos Deus falando com Ageu, a fim de que Deus fale com esse povo. No verso 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo não veio ainda o tempo. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, esse tipo de discurso estava na boca do povo. Não, ainda não é o tempo. 16 anos havia passado e eles ainda diziam: ainda não está em tempo de edificar a casa do Senhor. E aí o Senhor fala com Ageu, verso 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós o tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ageu estava referindo esta casa à casa do Senhor, ao templo. Então Ageu chama a casa daqueles homens de casas estucadas. Eu tenho aqui a tradução da NVI, Nova Versão Internacional, que vai dizer fino acabamento para a palavra estucada. E eu tenho também a versão NVI
apenas e 16 anos se passaram. Esta foi a palavra de Deus para aquele povo. Esta foi a palavra de Deus para aquele povo. E aí, Ageu então fala o que está registrado no verso 6. Se você está com a sua Bíblia aberta, preste atenção no que Ageu fala: semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos fartareis, bebeis e não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe em saquitel furado. O que Ageu está falando com esse povo? Ageu está falando com esse povo que, porque eles deixaram o templo de lado, porque eles deixaram a reconstrução do templo de lado, e junto com a reconstrução do templo ficou toda a liturgia de culto deixada de lado por 16 anos. Esse povo semeia e semeia muito, mas colhe pouco. Esse povo come, mas não fica satisfeito. Esse povo bebe, mas não mata a sede. Esse povo se veste, mas não se aquece do frio. E esse povo recebe salário, mas recebe como se fosse num saquitel furado. E à medida que vai passando os dias do mês, eles vão perdendo as moedas do seu salário. Ou seja, esse povo não está prosperando como deveria prosperar. Esse povo não está se edificando como deveria se edificar. E aí, Ageu escreve o que está registrado no verso 7, que vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, considerai os vossos caminhos. É o título dessa mensagem. Deus estava mandando aquele povo considerar o caminho em que eles nele estavam. O caminho em que eles estavam cuidando das suas coisas particulares e deixando as coisas de Deus de lado. Quem está entendendo, diga amém. E aí, meus irmãos, o interessante é que o que está registrado no verso 7, se você voltar, você vai ver o verso 5, que vai dizer assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, considerai os vossos caminhos. O que significa isso? Significa que o que está no verso 5 está no verso 7. O Senhor está repetindo a palavra dele para aquele povo. O Senhor está frisando o que ele disse no verso 5, no verso 7. O Senhor está chamando a atenção daquele povo para esta frase: considerem os vossos caminhos, ou apliquem os vossos corações no caminho, nos vossos caminhos, melhor dizendo. Quando Deus fala duas vezes, igreja, significa que o assunto é mais sério do que eu e você possamos imaginar. Quem me entende, diga amém. A palavra do Senhor registrada em Atos, capítulo 17, verso 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Naqueles tempos de Ageu,
Deus queria que reconstruísse o templo, para que ele voltasse a habitar no meio do povo, para que voltasse a ter culto, para que voltasse a ter sacrifício. Mas agora, aplicando essa consideração do meu e do seu coração, século 21, as coisas mudaram. Aliás, desde os tempos de Atos mudou, porque os tempos de Atos é os tempos da igreja. Mudou tudo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então eu não tenho que construir uma capela na minha casa para que tenha atividade de culto. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não tenho que ir cultuar ao Senhor num ambiente só de templo. Eu tenho que cultuar ao Senhor com o meu coração, com todo o meu ser, com todas as forças, com todo o meu vigor, porque Deus agora resolveu habitar no meu coração. Nós agora somos o templo, nós agora somos o santuário, a igreja é o santuário do Senhor. E em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Aleluia! Diga comigo assim: eu tenho cuidar do templo. Diga comigo, eu preciso cuidar do templo. Aleluia. Certa feita, uma pessoa disse para mim que estava malhando na academia e disse para mim assim: nós temos que cuidar do templo, não é, pastor? E ela então se referia ao cuidado do templo com as atividades físicas de uma academia. Meus irmãos, está muito longe disso acontecer. Cuidado com o tempo envolve coisas espirituais. Quem está me entendendo, diga amém. O cuidado do tempo envolve coisas espirituais. A edificação do templo envolve coisas espirituais. Enquanto para aquele povo lá de Ageu, a edificação do templo se referia a edificar paredes, edificar cômodos, edificar cobertura e fazer um prédio. No meu e no seu templo, no templo da igreja, a edificação do templo, que somos nós, envolve coisas espirituais. Portanto, não é a academia que vai cuidar do templo, não é uma corrida na Praça do Sol que vai cuidar do templo, não é um ciclismo que vai cuidar do templo. O que vai cuidar do templo é vida de jejum, o que vai cuidar do templo é vida de oração, o que vai cuidar do templo é buscar a Deus de madrugada, o que vai cuidar do templo é
vai deixar o templo edificado, isso sim vai manter os cultos em dia, isso sim vai manter os sacrifícios em dia e em ordem perante Deus. Agora olha a vida da igreja nos dias de hoje. Muito serviço, sim ou não? Muito serviço secular, faculdades, cursinhos, já não é verdade? O que mais? Pós-graduação, doutorado, especializações, tudo voltado para o secular. Secular. Dentro de uma igreja local, um ou outro busca por fazer uma teologia, um ou outro busca por fazer uma universidade do ponto de vista teológico, um ou outro se especializa em batalha espiritual, um ou outro se especializa em cura interior, um ou outro se dedica ao trabalho de evangelismo, um ou outro se dedica à função missionária, um ou outro destaca nessas condições, mas a grande maioria trabalho secular sobre trabalho secular e buscando aperfeiçoamento na área e tentando novas áreas, novos currículos, novas oportunidades de trabalho, uma cesta básica maior, um plano de saúde, é isso, aquilo outro, e estão cada qual edificando as vossas casas, prestação de apartamento, prestação de casa, prestação de lote, prestação de carro, prestação de moto, e que tem que adquirir, que tem que fazer, que tem que acontecer, e vai edificando em casas cada vez mais luxuosas, não é? Fala e as coisas acontecem dentro da casa, porcelanato, embaixo, em cima, gesso, iluminação de primeira qualidade, com top, blindex, forno elétrico e um monte de coisas, casas lindas, casas luxuosas, e aí tudo muito bonito, e aí o que acontece? Deus nos reúne num lugar como esse para dizer: e a minha casa? E a minha casa? Observa a igreja que o mesmo erro que Israel ou Judá cometeu, a igreja do século 21 está cometendo. Quem está entendendo, diga amém. O mesmo erro. Onde estão aqueles aspirantes ao ministério pastoral de uma igreja local? Onde estão? Aqueles que serão enviados para os seminários teológicos e estudarão a palavra com afinco, e quem sabe farão uma pós-graduação em teologia, doutorado, se especializarão, não é? em matérias profundas de teologia, ciência da religião, e virão para os templos para dar aulas nas escolas bíblicas dominicais, sairão para as ruas para abrir novas frentes de trabalho e edificar as igrejas locais. Onde estão esses trabalhadores? Onde estão? Observa que já não há mais esse tipo de chamado no meio da igreja. Não é verdade, irmãos? Ou eu estou falando ilusão aqui? Já não há mais esse tipo de chamado. Pastor, recebi o chamado da parte de Deus.
para trabalhar com missões. Pastor, eu recebi um chamado da parte de Deus para trabalhar com evangelismo. Quero ser um evangelista. Observe, são poucos os que se despontam para essas questões. Por quê? Porque está todo mundo empenhado e envolvido em edificar as vossas casas. Sim ou não, igreja? Acabou, glória a Deus. Está ruim, pastor, está ruim, glória a Deus, pastor. Um silêncio. Se tivesse um filtro aqui, dava para ouvir o gotejar da água do andar de cima para o andar de baixo. E por que não há mais o chamamento, Leida? Por que já não há mais esses chamados? Porque essa igreja não está mais edificando casa. Senhor, fala comigo, me dá uma direção para a minha vida. Eu quero trabalhar na tua obra, eu quero ser útil em alguma área. Me revela o que o Senhor tem para mim. Por que não fazem isso? Porque dormem tarde e acordam cedo demais. Porque decidiram comer pães de dores. Esqueceram de que servem um Deus que pode todas as coisas, que já abriu a rocha e fez brotar água dela, que já abriu o mar vermelho, que já fez sinais maravilhosos no passado e continua fazendo no presente. Mas acabou a busca, acabou a procura. A Bíblia fala: pedir, pedir e dá-se-vos-á. Aí vem a pergunta: o que estamos pedindo? Senhor, está vindo um período chuvoso, estou precisando reformar meu telhado. Senhor, meu desejo, o sonho do meu coração é trocar a tinta das paredes da minha casa. Ai, Senhor, eu tenho uma vontade de fazer uma viagem dos sonhos. Os pedidos estão permeando nessa área, nessa esfera. Na esfera das nossas casas. Enquanto o Senhor nos reúne neste lugar para dizer para mim e para você que a casa dele precisa sair do alicerce, a casa dele precisa ser edificada. Amém. E a edificação é muita oração. Estamos num período de jejum, não é? Está aqui a líder da oração que trouxe para nós o projeto. Um período de 100 dias de jejum. E aí eu vim no altar e falei: igreja, estou convidando vocês para participar, porque é um convite, que Deus não força ninguém a nada, não é, pastor Lizete? Mas porque foi um convite, cada qual teve o seu compromisso particular e que não pôde estar conosco nesse jejum, nessa oração. Estamos edificando as nossas casas enquanto o Senhor precisa que a casa seja edificada. Muito jejum, muita oração, buscas pelas madrugadas, colocar relógio para despertar até que o corpo acorde naturalmente na madrugada. Hora do crente orar. Consagrações. Não esperar vir uma chamada do altar, já fazer você e sua família em casa. Dedicação na leitura bíblica, colocar metas anuais para ler a palavra conforme foi um ano nosso, um tema anual nosso, para despertar isso em nós. Não foi só para ficar naquele ano. Trabalhar na obra, buscar por almas para o reino, matar a carne, viver
da nossa, da casa dele em nós. Olha o que Deus disse para aquele povo naqueles tempos: vocês estão semeando muito, colhendo pouco. Não seria o que está acontecendo conosco hoje, irmãos? Trabalhando em 2, 3 igrejas, está pegando bico no final de semana. Vocês estão semeando muito e colhendo pouco. E colhendo pouco. Come, mas não se farta. Bebe, mas não mata a sede. Se veste, mas não se aquece. E o salário que recebe, nunca dá. É como se tivesse recebido no saquetel furado. Uma escassez tremenda. Uma falta das coisas o tempo todo. Entra a mesa e sai a mesa, nunca consegue alcançar objetivos. Por quê? Porque colocou objetivos estrondosos, extravagantes, que nem mesmo precisava. Ei, quero lembrar você de uma pandemia que eu e você passamos, cujo esta nos ensinou que vida simples é vida tranquila de viver. Quem lembra? Não tínhamos quase nada e sobrevivemos muito bem. Não podíamos quase nada, mas fluiu tudo perfeitamente. Mas pós-pandemia fez a gente voltar ao que era antes. E agora estamos focados no luxo dessa vida e esquecendo a casa que ainda precisa ser edificada, que ainda se encontra no alicerce. O Senhor também fala nesse texto, no verso 10: por isso, retém o céu sobre vós o orvalho. Ou seja, porque eu não estou edificando a casa que deveria ser edificada, mas estou edificando outra casa que é inconveniente, temporal. O orvalho cessou. Depois você dá um Google e estuda sobre a importância do orvalho, você vai entender o que Deus queria falar contigo nessa noite. E aí vem o verso 11: e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Queridos, seria esse o projeto de vida para nós? Nós servimos a um Deus que criou todas essas coisas, todas as cores, todos os animais, as diversidades que existem, e Ele deixou toda a riqueza dessa terra. Ele é o dono do ouro e da prata, e muitas das vezes nós estamos contando as pratinhas para pagar a conta de água. Sim ou não, igreja? Não teria aí uma discrepância? Não teria algo errado? E não seria, porventura, eu não quero aqui ser um profeta agora, não seria porventura, irmãos, que nós deixamos o templo do Senhor no alicerce e estamos edificando casas luxuosas para nós? Não seria isso? Quem sabe lá, quem sabe? Só um toque, Quem sabe? Não seria isso? Não seria que nós abandonamos a vida de oração, abandonamos a vida de consagração, e fazemos o mínimo dela para sobrar mais tempo para as edificações? Afinal, o Celanato subiu de preço, o Blindex subiu de preço, e eu preciso adquirir, preciso conquistar. Seria isso, igreja? Talvez se nós estivéssemos nos dedicando mais na busca pelo Senhor e pelo seu reino, todas essas coisas acaso não viria, pois isso está registrado em Mateus capítulo 6, verso 33. Não seria dessa forma então, irmãos? Será
Jesus está voltando. E o que nós vamos apresentar para Ele, igreja? Senhor Jesus, a minha vida toda eu edifiquei a minha casa, olha como está bonita. Coloquei pedras brilhantes na tinta. Coloquei mármore importado. Coloquei torneiras douradas. Quartos espaçosos. E olha, Senhor, está tudo quitado, já pago, não tem mais nenhuma prestação. Será que o Senhor vai se alegrar com isso, igreja? Senhor, olha essa garagem, olha o carro que está nessa garagem. Compro e pago, Senhor, pelo suor. Meu trabalho foi difícil. Trabalhei em 3 empregos, mas conquistei. Será que isso vai agradar ao Senhor? Não seria o tesouro maior de Deus as almas, as quais eu e você, uma vez ou outra, convidamos alguém para vir no culto e pensamos assim: já fiz a minha tarefa evangelística. Né? Não seria a multidão de almas que Deus tem reservado para cada um de nós ganharmos para o reino do céu ao longo da nossa vida aqui nessa terra? Seria isso que Deus queria, irmãos? E Jesus está voltando. E isso pode acontecer a qualquer momento, e prestaremos conta diante do Senhor. Eu pergunto com todo amor e carinho para você: aonde estão os dons que Deus te confiou, que você tem feito nele? Está usando o dom da oratória para vender, para comercializar? Está usando a trepidez que Deus te deu para desbravar no comércio? Olha, você sabe o que nós estamos precisando? Estamos precisando de fato de considerar os nossos caminhos. É noite de nós considerarmos os nossos caminhos. Olhar o histórico da nossa vida e ver aonde nós mudamos o rumo, aonde nós saímos do trilho, aonde nós erramos, trocamos os nossos alvos. Sabe o que aconteceu com esse povo? Verso 12, se você está com sua Bíblia aberta. Verso 12 diz assim: então ouviu Zorobabel, para a leitura. Quem era Zorobabel? Lá no verso 1 fala quem ele era. No verso 1 fala assim: olha, a palavra veio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá. Então Zorobabel era príncipe de Judá. Então, voltando para o verso 12: então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Então nós estamos vendo aqui 2 autoridades de Judá: um príncipe e um sacerdote. E todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante
do Senhor. Repito, temeu o povo diante do Senhor. Está aqui o exemplo de um povo que errou, e errou feio. 16 anos, irmãos, buscando as coisas da sua vontade. 16 anos, não tinha culto. 16 anos, não tinha tempo. 16 anos, não tinha sacrifício. 16 anos, não tinha nada de liturgia, de culto no meio daquele povo. Mas quando chegou a palavra daquele povo ouviu e se arrependeu. Quem está me entendendo? Ouviram a palavra do Senhor. E se arrependeram. E aí vem o verso 14, olha comigo o verso 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então o que Deus fez? Depois que o povo ouviu a palavra, ouviu a correção, ouviu o que Deus queria e mudou, o Senhor levantou o espírito do príncipe, levantou o espírito do sacerdote e levantou o espírito de todo o povo. Tem uma tradução que fala que o Senhor trouxe o espírito suscitado sobre a vida deles. E é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você agora. O Senhor quer suscitar o nosso espírito. O Senhor quer levantar o nosso espírito. O Senhor quer falar conosco no nosso espírito e nos dar direções espirituais para nós seguirmos elas a partir de hoje, igreja. O Senhor quer nos direcionar dentro dos seus projetos. O Senhor quer direcionar a minha e a sua vida dentro dos seus planos que são maiores que os nossos. O Senhor quer que eu e você venhamos alcançar os objetivos que estão não no nosso coração, mas no coração dele. O Senhor tem almas para mim, para você arrebanhar e ganhar. O Senhor tem fronteiras para eu e você transpassarmos. O Senhor tem norte para mim e para você, a fim de que possamos levar não tijolo, nem parede, nem verniz, nem liquibrilho, nem piso de qualidade, mas levar a palavra dele que cura, que liberta, que transforma e que ainda leva para o céu. O Senhor quer suscitar nessa igreja homens e mulheres dispostos a fazer a obra. Fica sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer suscitar o meu e o seu espírito. O Senhor quer nos dar um espírito voluntário. Ei, meu Deus! Espírito voluntário. Porque muitas das vezes fazemos porque temos certeza que o nosso nome será citado e receberemos a glória e a honra. Ei, o Senhor quer levantar espírito voluntário. Alguém que se dispõe. Cadê você que recebeu os seus dons e deixaram eles de lado porque não teve tempo trabalhando
Cadê o espírito voluntário? Cadê o espírito voluntário? Cadê aquele que vai se dispor? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Cadê aquele que vai sair para as nações, custeado pela Igreja Batista Luz do Evangelho? Cadê aquele que vai quebrar os capins, limpar as pedras, a fim de que a igreja toda possa passar e inaugurar novos templos, pontos de pregação do Evangelho? Cadê o espírito voluntário? Cadê os intercessores? Porque parece que chamada para intercessão é só para idosos. Cadê você, jovem, que já teve um toque de Deus para intercessão, mas pensou, é coisa da minha cabeça? Espírito voluntário, cadê? Onde está você? Onde está você que vai começar a edificar, não a sua casa, mas a casa do Senhor? Onde está você que vai usar as redes sociais, não para ficar vendo modismo, vendo vida dos outros, o que o cantor fulano de tal fez, o que o ator fulano de tal fez ou deixou de fazer, qual casamento que acabou e que não sei o que era mais, fofoca, mas fofoca de língua solta, mas vai usar a internet para dissimular a palavra do Senhor, para espalhar a palavra do Senhor aos confins da terra. Cadê você? Cadê esse espírito voluntário? Cadê o espírito voluntário? Cadê você que entrou esse ano e ainda não fez nada para o Senhor? Cadê você que foi confrontado ano passado por não ter ganhado uma aula para o Senhor, mas fez promessa na virada de ano? Essa palavra de Deus, cadê? Cadê você? Espírito voluntário. Será que não teria mais espírito voluntário nessa casa? Cadê você que se dispõe a fazer a obra dentro do prédio da igreja, a fim de que a igreja tenha mais estrutura? Espírito voluntário. Mas só faz por dinheiro, tem que pagar, se não pagar não faz. Cadê você? Espírito voluntário, cadê você que vai entregar um dízimo, mais uma oferta generosa para obra missionária? Cadê você? Pastor, aplica essa oferta aqui nas missões. Cadê você? Cadê o espírito voluntário? Onde está? O Senhor procura espírito voluntário nessa noite. Homens e mulheres que se dispõem, homens e mulheres que se dispõem a trabalhar na melhor empresa, na melhor multinacional, o nome dela é Reino dos Céus. Homens e mulheres que se dispõem a trabalhar sem carteira assinada, porque o patrão tem palavra, não precisa assinar documento algum. Cadê você? Cadê você que se dispõe a trabalhar para Deus, entendendo que Ele é suficiente para cuidar da sua casa? Cadê você, espírito voluntário? O Senhor quer levantar nessa noite espíritos voluntários. O Senhor quer suscitar espíritos. Ah, meu Pai, cadê você que não está satisfeito com os seus resultados? Cadê você? O Senhor te chama. O Senhor te chama. Cadê você que só está assim, ó? Culto de domingo, culto de terça e trabalho. Depois culto de
quero orar por você. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Querido Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Que entendeu a tua mensagem, que entendeu a tua palavra. Aqui está a tua igreja, meu Deus. Aqui está, meu Deus, espíritos voluntários, Senhor. Oh Deus, vivifica, meu Deus. Põe sangue nas veias, meu Deus. Dá vigor, dá